Fala galera, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo de fluidodinâmica computacional. Neste vídeo a gente vai começar a entender de onde que saem as equações de movimento da mecânica dos fluidos. Quais que são as propriedades mais importantes dos fluidos e como que elas se relacionam com as equações fundamentais para poder nos levar às equações de Navier-Stokes, que são as equações principais que vão explicar o comportamento do fluido como um todo. A partir daí a gente vai fazer simplificações e vamos obter as equações de Euler, de escoamento não viscoso, e depois, considerando um fluido irrotacional e incompressível, a gente vai conseguir entrar nas equações de escoamento potencial. Mas para poder trabalhar com as equações da mecânica dos fluidos, a gente tem que entender um pouquinho o caminho que a gente vai percorrer, entendendo a modelagem matemática dos fluidos e as propriedades daqueles fluidos. Então, as equações da mecânica dos fluidos, elas vão contemplar os movimentos do fluido como um todo. Mas como a gente já viu anteriormente, a gente vai fazer considerações para poder nós mesmos fazer diferentes tipos de programas computacionais simples e depois partir para a fluidodinâmica computacional completa. E é neste primeiro momento que a gente vai entender quais que são as propriedades mais importantes dos fluidos. Vamos começar entendendo qual que é o significado da viscosidade de um fluido. Então, a viscosidade basicamente se refere à resistência do fluido para poder escoar, para poder se movimentar. Quanto maior a viscosidade, mais resistência o fluido vai ter para o escoamento. Sim? Aqui a gente pode ver como que a viscosidade está relacionada diretamente com a velocidade do fluido em relação à sua posição e a força cisalhante do mesmo. O que isto significa? Quanto maior for a viscosidade do fluido, maior vai ser a nossa força cisalhante, a nossa tensão cisalhante. Aqui a gente pode ver um exemplo de como que seria essa tensão de cortes. Podemos ver que a gente tem um escoamento e esse escoamento gera uma força de frição que, dependendo da sua magnitude, vai nos dar mais ou menos tensão cisalhante. Nesta figura a gente consegue enxergar como a viscosidade vai variando dependendo da posição, sim? E da velocidade dessa posição. Neste ponto aqui a gente enxerga um fluido viscoso onde se gera uma variação neste ângulo que representa uma viscosidade maior, um fluido viscoso. Já neste ponto aqui, esse ângulo é bem menor, o que significa que não tem tantos efeitos viscosos e o perfil do fluido fica um pouco mais uniforme. Para poder entender um pouquinho melhor o efeito da viscosidade nos escoamentos, vamos dar uma olhada nesta figura. Notem que num escoamento não viscoso, a gente tem maior velocidade de rotação, mas tem um torque menor. Isso significa que com uma velocidade de rotação maior e uma viscosidade menor, eu posso ter o mesmo torque que neste caso aqui, quando eu tenho uma velocidade de rotação menor, mas tenho um perfil de viscosidades muito maior. Então, aqui podemos ver que o relacionamento da viscosidade é diretamente proporcional à tensão que ela vai gerar e também a variação da velocidade em relação ao seu posicionamento é diretamente proporcional à tensão cisalhante que está gerando no fluido. Aqui temos então a representação da viscosidade de um fluido. Agora vamos dar uma olhada noutra propriedade fundamental dos fluidos, que seria a densidade. Nesta parte a gente pode ver que a densidade de um fluido está relacionada com o grau de concentração de massa em determinado volume. Mas lembrem que o volume de um fluido pode variar. É um pouco diferente do sólido. Então,
considerando a densidade como a concentração de massa que existe em um determinado volume, esta propriedade vai nos auxiliar, quando a gente estiver falando de mecânica de los fluidos, a entender um pouquinho mais sobre a compressibilidade de cada fluido, onde essa compressibilidade pode ser entendida como a capacidade de variação na densidade ao escoar. Aqui podemos ver o exemplo de um fluxo incompressível, como poderia ser os exemplos usados nas prensas hidráulicas, por aí, certo? E aqui podemos enxergar um exemplo de fluxo compressível, sim? Onde se eu colocar uma pressão no escoamento, eu consigo a compressibilidade do fluido, sim? Lembrem também que a densidade, além de ser definida como uma massa em um determinado volume, podemos também defini-la como o comportamento da massa molecular dos gases em função de uma pressão e uma temperatura. Sim? O que significa que quanto maior pressão eu estou colocando, eu vou ter uma densidade maior. Ou, quanto maior a temperatura que estiver colocando, se eu não estiver colocando pressão, eu vou ter uma densidade menor, porque a temperatura tende a expandir o gás. O que significa que se eu considerar um determinado volume de controle aberto, eu vou ter menos partículas, por isso eu vou ter um gás menos denso a maior temperatura. Continuando com as propriedades do escoamento, vamos entrar um pouquinho na propriedade que nos dá o número de Reynolds e por que este número é tão importante para o análise dos fluidos. Sim? O número de Reynolds, basicamente, é a relação que a gente tem entre efeitos dinâmicos e efeitos viscosos dos fluidos. O que significa que quanto maior o número de Reynolds, maior são os efeitos dinâmicos dados pela velocidade. Sim? Com um maior número de Reynolds, eu vou poder desprezar a viscosidade e, a partir daí, considerar um fluido como não viscoso. Isso vai trazer uma simplificação bastante importante no equacionamento da quantidade de movimento dos fluidos. E aqui na figura a gente pode entender um pouquinho melhor como que também o número de Reynolds se relaciona diretamente com o escoamento laminar e o escoamento turbulento. O que significa que quanto maior o número de Reynolds, a possibilidade de meu escoamento se tornar turbulento é maior. É muito mais difícil de ser controlado. Sim? Mas se o número de Reynolds for relativamente baixo, eu vou conseguir considerar um escoamento como se fosse laminar. Lembrando que um escoamento laminar é um escoamento bem comportado, onde as linhas de corrente, sim, que seria basicamente estas linhas de aqui, sim, são bem definidas. E a turbulência geralmente vem dada pelo desprendimento do escoamento do corpo, cujo resultado é um escoamento impredecível. Com as propriedades fundamentais já apresentadas, vamos dar uma olhada em como que a gente vai relacionar essas propriedades com as leis fundamentais para conseguir chegar às nossas equações da quantidade de movimento da mecânica dos fluidos. Sobretudo, as equações de Navier-Stokes, onde a gente vai associar as forças atuantes às propriedades que a gente acabou de ver. O que significa que vamos constituir as forças atuantes em função do próprio fluido. Por exemplo, a tensão de cisalhamento, ela vai conseguir ser expressa desde o ponto de vista da viscosidade. As tensões que a gente vai ver de pressão e de gravidade, a gente vai conseguir expressá-las desde o ponto de vista da densidade e com os efeitos da compressibilidade. Então, os caminhos que a gente vai percorrer quando a gente falar das equações da mecânica dos fluidos completas ou das equações de Navier-Stokes, a gente vai considerar o escoamento, além de ser viscoso, vai ser
turbulento, onde vai entrar a relação do número de Reynolds elevada, sim, um número de Reynolds maior, e vamos considerar também um escoamento compressível, onde também vamos considerar o efeito da compressibilidade. Por outro lado, quando considerarmos um escoamento não viscoso, vamos estar desprezando as forças cizalhantes, devido a estar desprezando o efeito da viscosidade. Sim? O escoamento não viscoso, dado pelas equações de Euler, ele vai poder ser incompressível ou compressível, onde se a gente considerar um escoamento laminar e incompressível, aí vamos a estar começando a falar das equações do escoamento potencial. Esse vai ser o caminho que a gente vai percorrer, mas para isso a gente vai ter que entender quais que são as equações fundamentais. Mas antes de partir para ela, vamos dar uma olhada no método que a gente vai utilizar para descrever o comportamento dos fluidos. Neste caso, vamos falar um pouco sobre o método de padrão de fluxo, ou o PADLine. ¿Sí? Este método ele é utilizado tanto pelas equações de escoamento potencial e de Navier-Stokes, e ele se baseia na descrição da trajetória da partícula do fluido, ou seja, ele considera uma partícula do escoamento, sim, e a partir daí ele vai descrever o comportamento daquela partícula. Nesta imagem, a gente pode ver como que, diferente de um sólido, as partículas dos fluidos, elas percorrem diferentes tipos de trajetória. Então, o método de padrão de fluxo vai nos dar uma interpretação melhor das equações da mecânica dos fluidos, mas antes de partir para esta metodologia, o que a gente tem que entender é o outro método, que seria o método de volume de controle, onde basicamente a gente não vai considerar os efeitos nem a trajetória das partículas, sino que a gente vai considerar um volume de controle como se fosse uma caixa preta, e a partir daí vamos considerar que a massa que entra menos a massa que sai vão me dar uma diferença, que nesse caso é o acúmulo. Se tiver alguma diferença entre a massa que está entrando e a massa que está saindo, isso que está ficando no volume de controle é o acúmulo. E com isto, aplicando o método de volume de controle, a gente vai começar a falar da primeira lei fundamental, que seria a conservação da massa, onde, a partir da avaliação da massa que sai com a massa que entra e o acúmulo, nós podemos descrever as nossas equações desta maneira. Neste ponto aqui, eu quero que vocês foquem sua atenção ao fenômeno físico que eu vou descrever, mais do que a matemática que está envolvida neste momento. Este termo daqui significa que temos uma variação da velocidade do fluido em relação à sua seção transversal da área e também a velocidade e a densidade do fluido podem variar ao longo do volume, certo? Agora, se a gente olhar para este termo daqui, a gente pode enxergar que poderíamos ter uma variação do volume ou da densidade com o tempo, onde a equação da conservação de massa está falando para nós que, num escoamento de volume aberto, nós podemos ter variação da densidade do fluido com o tempo, ou nós podemos ter a variação da densidade do fluido no espaço. Agora, se a gente considerar que não vamos ter variação da densidade do fluido ao longo da seção transversal, o que geralmente é o que acontece para a maioria dos casos que vamos estudar, a gente poderia tirar da integral a densidade, porque a gente considera que ela não varia a respeito do volume e a gente considera que ela não vai variar ao longo da seção transversal. Fazendo isso daí, e colocando um volume de controle conhecido, a gente pode chegar a esta equação daqui, que simplesmente ela nos dá a variação da densidade
em relação ao tempo, ou seja, este ponto de aqui ele vai nos dar se tem acúmulo ou não. Sim? A gente também pode enxergar a variação da velocidade do escoamento em relação à posição do escoamento, sim? Que é o que estaria representado nesta figura daqui. Sim? Se eu tenho uma variação neste sentido, isso significa que como a massa se conserva, eu vou ter que ter uma variação no outro sentido. Então, neste caso, eu estaria comprimindo no eixo longitudinal, mas no eixo transversal, o fluido deveria obrigatoriamente expandir-se para poder cumprir a lei da conservação da massa. Lembre, não pode ser criada nem destruída massa no processo. Sim? Neste outro caso, a gente vê exatamente o contrário. Eu estou tendo uma expansão do fluido. Então, na direção V, eu vou ter que ter uma compressão do mesmo para poder estender a massa. A mesma coisa aconteceria com a terceira dimensão. Neste caso, ela também teria que comprimir-se para poder cumprir a lei da conservação da massa, enquanto que o outro eixo está se esticando. Sim? Este termo que vocês enxergam aqui está expressando a variação da densidade em relação ao espaço. Então, como que varia a densidade no eixo X? E como que esta variação de densidade afeta aos outros eixos. Resumindo, a equação da conservação de massa, se a gente considerar que a gente tem uma densidade constante, nós podemos expressar ela como uma variação da densidade em função do tempo, uma variação da velocidade do escoamento em função do espaço, sim? Lembrem disto daqui, e uma variação da densidade em função do espaço, acompanhada com a velocidade de variação. Para nossos exemplos, o que a gente vai considerar é que a variação da densidade em relação do tempo vai ser nula, o que significa que nós vamos considerar um regime permanente. Isso significa que tudo que está entrando aqui, ele está saindo pelo outro lado. E sempre vai se manter o mesmo regime. O que está entrando aqui, sai por aqui. O que está entrando aqui, sai por aqui. Então, se a gente tirar uma foto deste momento, sempre vai ser a mesma coisa. E a gente também vai considerar em nossos cálculos que o escoamento é incompressível. Isso significa que nós não vamos ter variação da densidade em função do espaço. Mais para frente, nós vamos ver como este termo daqui começa a ser um dos termos mais importantes para as equações de escoamento potencial. Por outro lado, se a gente pegar este equacionamento de aqui, que descreve a conservação de massa, e trabalhar ele um pouquinho, a gente vai chegar a uma das propriedades do escoamento muito utilizadas, que é a vazão. Considerem um volume constituído por uma seção transversal contínua, uma área constante, e tem variação na direção longitudinal, se tem uma variação infinitesimal de x. A gente pode substituir essa variação de volume que estamos enxergando aqui pela área da seção transversal e pelo caminho percorrido naquele volume, o ΔX. Então, eu substituo este ΔB como x pela área. Considerando a densidade do escoamento constante, como a gente já viu, eu consigo tirar ela para fora e escrever este termo daqui como se fosse uma área por um comprimento. Isso daí me dá um volume. Mas como a área não está variando no meu volume de controle, eu consigo também considerar ela como constante. Este termo de densidade se cancela com este termo de densidade aqui. E o que eu obtenho no final? Eu tenho uma área por uma variação no comprimento, no eixo longitudinal, em função do tempo.
E o que isto me dá? Me dá a velocidade. Então, a gente chega que este termo de aqui é igual a uma área por uma velocidade. Então, este termo a gente o conhece como a vazão. E o grande benefício desta propriedade é que é muito fácil de mensurar. Simplesmente eu posso colocar um volume conhecido e tomar o tempo de quanto esse volume demora em ser preenchido. Se a gente continuar aprofundando no termo de vazão, a gente pode ver que, devido à conservação de massa, a vazão também tem que ser conservada. E se eu tiver uma variação de áreas para poder conservar a massa nessa passagem de área, eu vou ter que ter uma variação de velocidades. Isso significa que, conhecendo as áreas e a velocidade de um determinado segmento que eu tiver, eu posso conhecer, devido à conservação da massa, a velocidade em outro segmento. Isto aqui é muito utilizado em piping, é muito utilizado em tubulação. Então, conhecendo a vazão em um ponto, eu consigo também descrever a velocidade em qualquer outro ponto que estiver no meu volume de controle. Com esta ferramenta a gente poderia calcular desde a quantidade de potência necessária para poder atingir alguma velocidade de saída nas tubulações, até incluso podemos começar a calcular algumas perdas de energia que nós podemos ter na tubulação. Esta então seria uma das utilizações práticas que vem dada pela equação da conservação da massa. Isto significa que nós já podemos começar a calcular diferentes tipos de parâmetros dos fluidos desde um ponto de vista teórico. Podemos ver que são exemplos simples, mas muito efetivos. No próximo vídeo, a gente vai começar a falar sobre a segunda lei de Newton. Esta equação é basicamente o ponto de partida das equações que descrevem o comportamento da mecânica dos fluidos como um todo. Tudo o equacionamento que nós vamos precisar lá na frente sai da segunda lei de Newton. Então, para o vídeo não ficar muito longo, eu vou deixar esta parte para o próximo vídeo. Um abraço, até a próxima.